Olá, minhas amigas, meus amigos, é uma grande satisfação estar aqui novamente na companhia de vocês, na ilustre companhia do Raposo, do Instituto Obreiros do Bem, nesse que é um curso em parceria, né, entre a AME Osasco e o Instituto Obreiros do Bem, né? E hoje é a nossa 18ª aula, e o tema é Saúde, Perfeita Harmonia da Alma. A gente está baseando o curso, né, nesse livro, Saúde, tá ao contrário, né? Bom, Saúde e Espiritismo, as conquistas de hoje para a medicina do futuro. E no nosso caso, a gente vai estar baseado no capítulo 4 hoje, que é a Saúde e Perfeita Harmonia da Alma. Bom, acho que muitos de vocês me conhecem, eu sou o Carlão, aquele chatinho que fica nos bastidores, fazendo a transmissão, soprando no ouvido do Alejandro, né? Então, muito prazer, estamos aqui com a melhor boa vontade para fazer o nosso melhor hoje. E na companhia mais que ilustre do Raposo, que é um querido, né? A gente se conhece há muito tempo, e além de ser um querido, é um iluminado. Ele sabe tudo e um pouco mais de espiritismo, é filósofo, é o cara. O Raposo é o cara. Raposo, muito boa noite, muito bem-vindo. Poxa, Carlos, devia ser proibido você fazer isso, hein? Mas eu que me sinto honrado e lisonjeado pelo convite, né? Fico muito feliz pelo curso que a AME vem promovendo, né? E escuto muitos dos meus confrades lá no Obreiros e outros amigos espíritas, né, que acompanham, não só na live, mas depois, né, o curso, exatamente como estudo, né. É claro, né, Carlos, que é impossível a gente poder abordar com profundidade todos os tópicos que nós queremos de um assunto que é tão profundo, né, e com tantos nuances, né. Mas a gente faz aquilo de conseguir dar uma pincelada, abordar aqueles tópicos que são, mais pertinentes que a gente julga importantes, que pode gerar exatamente para o nosso amigo que está nos assistindo, né, depois se aprofundar, ir ler o livro, se debruçar sobre as obras de Kardec, tirar as conclusões, quiçá, né, Carlos, voltar na AME com perguntas, né, essa acho que é a troca legal desse curso, depois poder submeter perguntas e aí ter respostas, né. Então, dessa maneira, né. Então, mais uma vez eu agradeço então a AME pelo convite, eu que me sinto lisonjeado, agradeço também a Casa Obreiros, que é uma casa que eu frequento desde a infância espírita, né, com estudos e com as portas sempre abertas, então tenho muitos amigos lá, muitos amigos na AME, o Carlos também, então eu fico muito feliz em poder estar nessa live com o Carlos, que também, como ele disse, conheço de longa data, sempre sorridente, trabalha muito bem, né, então sempre, como disse, nos bastidores, né, Carlos, né, ali buzinando no Alejandro, né, e agora aqui muito feliz de poder estar na live compartilhando contigo. Então eu me sinto muito feliz. Eu acredito que eu tenho muitas coisas para aprender hoje. Vamos aprender Muito juntos. bom, todos nós. Queria mandar um grande abraço para Regina Sarto. Ela deveria estar aqui com a gente, mas ela está acometida de uma doença que não tem jeito, ela está derrubada, né? Eu não sei, acho que é uma gripe forte, sei lá o que ela pegou, mas ela não está bem, ela está derrubada, falando, olha, gente, para mim não dá. Falei, não tem problema, Regina, a gente tenta fazer o nosso melhor. É claro que o programa não vai ser tão brilhante quanto seria se você estivesse aqui com a gente, mas a gente vai se virando aqui e depois a gente vai ter oportunidade de, como o Raposo disse, responder as perguntas, que, aliás, é um ponto alto dessa nossa conversa, né? A participação de quem está assistindo, isso é sempre muito legal, porque vai direcionando, né, Raposo? Para lá e para cá, porque a gente estuda, mas cada vez que a gente mais estuda, a gente mais descobre que sabe menos ainda, né? Muito pouquinho, mas enfim, estamos aí. Bom, meu querido, minhas queridas, é saúde, a perfeita harmonia da alma. Raposo, é um tema espinhoso. O que é saúde? Como é que a gente pode começar a conversar a respeito disso, tentando conceituar saúde? Tem o conceito, né, da Organização Mundial da Saúde, que são palavras muito bonitas, né?
Mas se você for aprofundando no negócio, tem pano para manga, né? Eu não sei se você tem de memória aí o conceito da Organização Mundial de Saúde. Eu tenho aqui. Pode. É bom porque vai certeiro, né? Ó, tem aqui, ó. Saúde é o estado mais completo. Não, esse aqui é o mais antigo. Bom, eu vou achar ele aqui e falo para vocês. Vai daí, Raposo, o que você poderia... Exato. Não, legal. Enquanto você acha ele, porque é bom, às vezes, você até trazer a leitura dele, né? Porque a gente vai certeiro na Claro. definição, né? Mas foi muito importante a Organização Mundial da Saúde, né? Eles fazerem essa revisitação, porque você tinha aquele conceito de saúde de você não ter doença, de você não ter nada, né? Eu sou saudável, eu não tenho nada, né? E, poxa, isso é uma sinuca, né, Carlos? É um problema quando você fala, poxa, se eu pensar que a minha saúde, eu ser um ser saudável, é porque eu não tenho nada, não sou acometido de nada, eu estou em plenas funções. Poxa vida, para mim seria um problema. Primeiro, no auge dos meus 51 anos, quando eu acordo sempre com uma dor diferente, né? Com alguma coisa me acometendo, né? Acho que não é o seu caso, Carlos, mas o meu é esse, né? E ainda mais eu também com uma minha raposinha filha de 9 anos que eu tenho que correr atrás, né? Então sempre tem uma dorzinha ali, alguma coisa ali, né? Mas é interessante esse conceito de saúde que eles trazem, essa nova revisitação, que não é você estar livre das duas, acometido de alguma doença, né? Eu acho muito interessante, e aqui é uma coisa que nós podemos trazer, que inclusive também no distinto livro que você mostrou, que é objeto do estudo, né? Os capítulos são objetos de estudo, é exatamente o que a gente pode trazer de diferente nesse olhar, né? E a doutrina espírita, né? Você achou, Carlos? Quer me cortar? Pode cortar se você achou. Achei aqui. Então fala, aí depois eu continuo, não tem Segundo problema. a Organização Mundial da Saúde, saúde é a perfeita... Peraí, cadê? Estava aqui na minha mão. Aqui, ó. Né? Compreende a saúde o estado mais completo de bem-estar físico, mental, social e não apenas ausência de doença. E ele acrescenta também o estado espiritual, não é? Então, Exato. não é só uma visão de matéria, de corpo físico, não é? Que dentro do paradigma materialista, não existe nada além de átomos e células que compõem o nosso corpo, né? Só que a gente, particularmente nós espíritas, né, que a gente vem estudando a doutrina, a gente tem essa percepção, né, de que há além da informação que os textos espíritas nos trazem, a gente no íntimo tem uma percepção de que há algo maior, né, de que nós não somos só matéria, né? Então, é preciso levar em conta esses outros aspectos, porque, afinal de contas, de onde vem, não é, puxa vida, o pensamento, né? De onde vem a vontade? De onde vem a memória, não é? São questões que o paradigma materialista não consegue explicar, assim, não de forma completa, não é? E tem algumas coisas que ficam reticentes dentro do paradigma materialista. Se a gente inclui o eixo, né, do espírito, né, de algo maior, de uma essência que cada um de nós tem, aí as respostas ficam muito mais claras. É que isso, né, Raposo, incomoda muito o cientista materialista, não é? Porque tudo que ele não consegue provar por A mais B está fora do escopo da ciência, essa ciência materialista, não é? Mas nem tudo que está no escopo da ciência materialista a gente consegue sobreviver só com isso. A gente precisa de algo mais. A gente é algo mais, em essência, não é, Raposo? Afinal de contas, pode ir. Não sei, eu não queria te cortar, perdão. Eu só estava afirmando. Mas você colocou muito bem, né? Obrigado por ter resgatado. Você vê, então nessa redefinição, eles colocam, e não somente a ausência da doença. Você vê que interessante, né? E esse foi o que eu estava destacando exatamente na fala. Puxa, hoje você tem um olhar diferente, né?
Muito importante isso que você colocou, e conforme você foi falando, Carlos, eu fiz algumas anotações aqui, porque eu achei muito pertinente, que vai exatamente andando em paralelo com o nosso assunto de hoje, né. Não dá para ser diferente, né. O filósofo materialista, o cientista materialista, né, ele trabalha naquele escopo e com as ferramentas que ele tem, né, com as ferramentas que ele tem, né, e não recrimino quanto a isso. Não vamos recriminar quanto a isso. É como ele faz a ciência e como ele atua, né. Tanto que, né, e eu faço esse adendo pelo que você falou, tanto que Kardec observa isso, né. Quando a gente abre o Livro dos Espíritos, e na introdução ao estudo da doutrina espírita, que a gente pode considerar, eu gosto de considerar como o primeiro capítulo que a gente tem, porque Kardec, ele exatamente vai falar o que ali? Como eu devo estudar a doutrina espírita. E normalmente, né, Carlos, quando a gente abre o Livro dos Espíritos, a gente já vai direto para as questões. Uhum. A gente comete um grave equívoco. Eu fazia muito isso. Porque eu olhava a introdução a estudar, não é ainda, eu vou para as questões. Às vezes nem o prolegômenos eu lia, né, tal. Mas ali, né, na introdução ao estudo, Kardec vai falar isso, exatamente o que você pontuou. Ele vai falar: espiritismo sim é uma ciência, né, mas você tem aquela que é a ciência ordinária, né, que isso ele também não vai se contrapor isso, mas também é até interessante, ele fala assim: "Mas então que fique bem resguardado", ele não fala nessas maneiras, mais ou menos assim, que também esses cientistas também não, eh, possam estar também livres de sistema para entender e abarcar o que é essa nova filosofia, essa nova ciência que está chegando, que chegava no século XIX, né, bem colocada por Kardec e pelos espíritos, né. Então ele vai colocar isso, ele vai pontuar exatamente isso, porque Kardec era muito sábio, né, ele vai porque não tinha como, e aí é o ponto que a gente vai falando também aqui, não há como você falar do espírito, do perispírito e do corpo e não tocar na física, não tocar no organismo vivo, físico, que é as percepções, que é o veículo das nossas percepções, né. E aí está o ponto, a doutrina espírita, ela me é o gabarito, as instruções para que eu possa sair dessa minha meu estado de espírito de terceira ordem, e aqui a gente usa a escala espírita, né, então a grande maioria de nós espíritos tem uma receita para que saiamos da terceira ordem e possamos ir para a segunda ordem. Essa é a receita. Para isso, Kardec tem que tocar alguns pontos. Por quê? Eu encarnado, como que é, como que eu sinto o mundo? Como que é as minhas percepções? É pelo corpo físico. Não há outra maneira. É esse corpo físico, e ele vai falar isso, exatamente naquela questão a 257, que é inclusive no livro que a gente que é objeto de estudo que a Márcia Regina vai falar no capítulo Paradigma Espírita, aí ela vai falar, colocar Paradigma Espírita, então os leitores que de repente também tiverem a obra e forem ver, né, tem Paradigma Espírita, e aí ela depois discorre lá sobre perispírito, ela vai falar sobre perispírito, né, e o corpo, né. Então veja só, como que eu apreendo o mundo? Como que as coisas do mundo chegam para mim? É através desse corpo físico aqui, né. Então, eu sinto pelos meus sentidos aqui, e é isso daqui que vai como veículo para um perispírito, onde o espiritismo não tem órgãos, né, mas a sensação é geral. Kardec vai falar isso na 257, né, no ensaio teórico das sensações dos espíritos, né. Então passa por esse perispírito e chega na alma, chega na alma. Então esse é um dos veículos, o corpo. Então Kardec vai ter que conversar com a ciência, vai ter que explicar como também funciona isso. Por isso que ele vai falar dos filósofos e também dos cientistas. Inclusive ele vai abordar, também como são essas doenças, como que eu sinto isso exatamente nesse ensaio das sensações do 257 e também outros 2 textos que são sensacionais da Revista Espírita, que eu usei até como objeto de estudo para aqui, para me fundamentar em algumas bases teóricas, que um deles, o nome é até muito convidativo, que o nome dele é A Carne é Fraca, né? Então, se você for lá na Revista Espírita e procurar, tem lá A Carne é Fraca, né? É um estudo fisiológico, né? Fisiológico, e olha que interessante, né? Um estudo fisiológico e da moral. Então, Kardec vai falar: a carne é fraca, um estudo fisiológico e da moral. Então, olha que coisa bela, Carlos. Kardec está fazendo, Carlos e nossos amigos que nos acompanham. Kardec está falando assim: olha,
né, é um estudo fisiológico e fisiológico que eu entendo pela palavra disso, tá? É como é as funções do organismo vivo, ou seja, desse corpo, as funções do organismo e da moral. Então ele está falando do quê? Da matéria e daquilo que não é matéria, aquilo que é espírito. Porque aquilo que é da ordem moral cabe ao meu espírito, e aquilo que é da função do organismo cabe à matéria, esse meu corpo, né? E isso é uma coisa importante. E aí, Carlos, você falou também uma coisa muito interessante. Antes da gente adentrar exatamente nesses tópicos do texto da Carne é Fraca, fazendo as ligações com o livro da Márcia Regina, né, que é objeto de estudo. Você falou assim, esses filósofos ou cientistas, filósofos eu estou colocando aqui, tá? Mas você falou cientistas, mas eu também coloco os filósofos porque o homem de ciência, ele começa como um filósofo, né? A filosofia começa para criar uma ciência, né? Tal, né? E Kardec vai falar também dos filósofos no texto, né? Mas o que acontece? Eles entendem que você tem alguns mecanismos que o cérebro ele parte para alguns impulsos elétricos, pensamento, eles até falam em pensamento, só que eles olham como? Eles olham isso como advindo simplesmente da matéria. Então essa é a grande diferença, né? O cientista materialista, né? Ele vai olhar o quê? O cérebro. E às vezes até, e olha que coisa interessante, né? Então, tá bom, ele olha o cérebro e isso resolve muito bem as questões para ele. Ele fala: "Tá bom, a sua vontade, ela é um impulso cerebral, porque você pensou", né. E aí na filosofia, a vontade, a definição de vontade na filosofia, e isso é muito importante, porque faz a gente entender muitos dos tópicos da doutrina espírita, né. A vontade, ela é o desejo que se realiza, né, então a filosofia explica o quê? A vontade é o desejo que se realiza. Em resumo, o que que é, Carlos? É, por exemplo, assim: eu tenho agora a vontade de eu tenho o desejo de beber água, ou levantar da cadeira, ou não falar mais nada. São os meus desejos. A vontade é o desejo que se realiza. Então, eu tenho vários desejos e quando eu começo a falar, então eu falei daqueles meus desejos, a vontade é o quê? Foi o falar que se realizou. Eu não bebi água, então isso não tem nada a ver com a vontade. Por quê? Eu tinha o desejo de fazer algo, mas ele ficou só no campo do querer fazer, mas ele não se manifestou, não está na vontade. Eu falei isso por quê? Porque você falou 3 coisas interessantes. Você falou, e eu marquei aqui, você falou assim, ó, pensamento, vontade e memória, né. Isso tem muito a ver com a saúde da gente, né, então você falou esses 3 tópicos. Então eu achei legal falar exatamente dessa coisa da vontade, por quê? Nós sabemos o quê? E aí que tá a diferença do paradigma do médico materialista e o paradigma do médico espiritualista, quiçá do espírita, que é melhor ainda, né. E aqui eu faço uma coisa, né, Carlos, eh, a função da AME é um ministério muito importante, porque Claro. além de estar dentro do paradigma do médico espiritualista, espírita, é muito importante isso. Então o materialista, ele vai olhar à vontade e vai pensar que é simplesmente um impulso cerebral. Quando o corpo cessa, eu não tenho mais vontade, não tenho mais um cérebro ali. A memória também é a mesma coisa, ela faz parte do cérebro, ela está na matéria. Ou seja, daqui a uns anos, quando o Carlos tiver morrido para eles, a gente fala desencarnado, ele morreu, não há mais vontade de Carlos, não há mais memória de Carlos, não há mais pensamento de Carlos. Cessa isso. Não há mais doenças de Carlos. E cessou-se. Para nós há diferença. Então, no paradigma espírita, nós sabemos o quê? Esses 3 atributos, e aqui eu falo, né, você tem a memória, de repente, não é tanto um atributo, mas a vontade sim, o pensamento sim, a memória faz parte do ser, né, que você vai desenvolvendo. Mas essas 3 coisas têm a sua sede na alma. E essa é a grande diferença. Por quê, né, Carlos? Porque, aquele médico que tem o paradigma materialista, né, e de novo, eu gosto de falar aqui que não é
não é nada em detrimento da pessoa, não é porque Claro. a pessoa não é, né, Carlos? Não é porque a pessoa é materialista que há algum demérito nisso, pelo contrário, são grandes estudiosos que nos ajudam e alavancam em várias coisas, nos ajudam em muita coisa, não é um demérito, mas é bom a gente saber colocar na caixinha, né. O paradigma do médico espírita, ele vai além. Por quê? E aí Kardec vai falar isso no ensaio teórico, né, das sensações no espírito, que é a questão 257. Ele sabe que isso vem da alma. A vontade vem da alma. O pensamento é da alma, não é matéria. Então são coisas que a gente tem que ter bem definida. Pensamento não é matéria. Pensamento vem da alma. O pensamento, ele age sobre a matéria. Assim como a vontade vem do espírito e ele age sobre a matéria. Para deixar bem, como se a gente fosse de repente pintar um quadro aqui, aí eu vou passar a voz para você, porque senão também me desculpa que às vezes eu de repente vou falando demais, Carlos, me perdoe também, eu peço perdão para a audiência, né? Mas para a gente poder pintar, como se a gente fosse pintar um quadro, é da seguinte maneira, né? A minha, o meu espírito, né? Então alma encarnado, ele manda essa informação para o cérebro, que é o órgão que recebe isso, e aí o cérebro tem a ação. Que seja, então, a alma tem um pensamento, aí que seja, então, de uma vontade que se realize, né, um desejo que se realize em vontade, que seja o fazer uso da memória, mas é o meu cérebro que apresenta isso quando é encarnado. E é importante essa diferenciação, né, Carlos? Por quê? Porque senão isso vai contra um dos fundamentos da doutrina espírita, que é exatamente a não retrogradação do espírito. Olha que coisa, olha como quando a gente estuda doutrina, a gente consegue fundamentar as coisas em cadeia, né? Sim. Se eu pensasse, né, Carlos, que a minha memória tivesse a sua sede em algo material, no momento em que houvesse, e a matéria ela é corruptível, né? O espírito não é. No momento em que houvesse a corrupção dessa matéria, que seja no corpo físico, que seja no perispírito, se houver uma corrupção dessa matéria, eu teria um problema, de repente, na memória. E isso vai contra aquilo que é não retrogradação do espírito. Percebe? Olha que lindo como é o encadeamento que Kardec faz. Então, mesmo, olha só que coisa bela, mesmo naquela doença, e agora a gente vai entrando também nesse tópico da saúde, né? Mesmo naquela doença que me acomete, nós sabemos que esse é um estado transitório e que tem suas penas, e aqui eu não tiro o peso disso, porque é, só é aquela velha história, né? O dito popular diz muito bem, né? Só quem passa por aquilo para saber a dor, né? Que há, né? Que seja de uma doença física ou doença moral, e a gente pode depois, a gente pode depois discorrer um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente sabe o paradigma desse médico espírita, ele sabe que isso é passageiro, mas não trata isso com detrimento àquele doente, que o doente de repente não precisa saber disso, mas ele tem essas ferramentas, e melhor ainda, ele sabe que a melhor ação está na moral, porque é na moral que eu atuo no espírito. É ali que está o fator de mudança. Então, olha que coisa bonita, e Kardec coloca isso. Então, esse médico, né, espírita, e aí que seja o psiquiatra, o psicólogo, que seja o otorrinolaringologista, ele sabe que, ele sabe que aquele mal que está naquele nosso irmão deve ser tratado, ele vai tratar sim aquele corpo que apresenta aquilo, mas ele vai além, porque ele sabe que existe uma parte moral, uma parte que é do espírito. Tá? Aqui eu não falo moral só daquilo que é a boa ação, mas o espírito, essa parte moral do espírito, que há que se ter alguma coisa para se trabalhar ali, para que ele tenha restabelecimento dessa saúde. E Claro. além, né, Carlos? O médico espírita, e aí ele não precisa falar para o seu paciente, porque o paciente, né, ele não é espírita, ele não é evangélico,
Ele não é o católico, ele não é o Umbanda, ele não é o islâmico, ele é o paciente. E o médico não é um doutrinador, o médico é um médico, não é? Ele não está ali para doutrinar ninguém, para impor nenhuma linha de raciocínio, nenhuma religião, nenhuma crença, não é? Ele tendo a crença dele, desculpa, eu acabei interrompendo o seu raciocínio, ele tendo a crença dele, ele não precisa impor essa crença ao paciente dele, mas ele entende que aquele paciente é mais do que um corpo. Ele entende que tratar esse paciente não é só diminuir ou eliminar os sintomas. Porque se o motivo dessa doença não for tratado num nível superior, num nível mais elevado, essa doença volta, não é, Raposo? Porque a origem da doença não está no corpo. Aliás, o André Luiz diz que o corpo é o terminal, não é? O corpo físico funciona como uma espécie de carvão que vai drenar os males, no caso, estamos falando de doença, né? Os males da alma, os males do espírito. E esses males do espírito, eles se refletem no corpo físico, não com o objetivo de impor sofrimento a quem quer que seja, e sim com o objetivo de fazer um expurgo, uma limpeza, se livrar daquele tipo de causa que levou esse corpo a adoecer. Então, isso é muito difícil, particularmente no momento em que você está acometido de uma doença. E mais particularmente ainda quando é uma doença grave, não é? Porque eu, que estou saudável, é muito confortável eu chegar e dizer para a pessoa, olha, tem um conceito que é o bem sofrer. Se você está sofrendo, meu irmão, é porque tem algum objetivo, é porque isso vem de uma determinada causa. Então, se você valorizar esse sofrimento, você vai estar adiantando o processo de expurgo, adiantando o processo de evolução do seu espírito. Então, meu irmão, sofra bem, porque o sofrimento é um benefício. Raposo, é crível que esse é um bom conselho num momento em que a pessoa está doente? Não. A gente precisa ter sensibilidade, a gente precisa ter caridade, não é? Você não pode falar esse ensinamento num momento de crise, num momento em que a pessoa está passando por uma situação difícil. Você pode até entender, você pode até acreditar, saber o que está acontecendo, mas daí a passar essa informação para um irmão seu que está num momento de sofrimento e às vezes de alto sofrimento, acho que a gente precisa ir um pouquinho mais devagar, não é? Porque esse não é o momento de você doutrinar a pessoa. Né? Então, são essas coisas, Raposo, que muitas vezes a gente, na ânsia de externar o nosso conhecimento, de ajudar, inclusive, com uma boa intenção, a um irmão nosso que está passando por um momento difícil, a gente, às vezes, exagera um pouco, não é? Então, a pessoa que está passando por um sofrimento, ele não está aberto a essa explicação. Ele quer se livrar do sofrimento dele. E muitas vezes, Raposo, ele remete a causa desse sofrimento a um Deus punitivo. Meu Deus, o que será que eu fiz para poder estar passando por essa situação? Né? A gente sabe, pelo estudo da doutrina, que eventualmente alguma razão tem sim. E muitas vezes, Raposo, essa razão não é nem de uma vida passada. Muitas vezes essa razão é dessa vidinha aqui nossa mesmo. A gente cria tranqueiras que vão trazer consequências para nós mesmos, né? E a gente, muitas vezes, por não ter a capacidade de entendimento disso, ou a explicação dos porquês disso, é muito mais fácil, e esse fácil aqui, entre aspas, né? Achar um causador externo. Bom, então é Deus.
é Deus que é muito malvado que fez isso comigo, porque por quê? O que eu fiz de tão errado assim para passar por esse sofrimento, né? Então, num momento desse, Raposo, a nossa melhor postura, talvez, seria ouvir esse irmão, tentar consolar ele, tentar, olha, se solidarizar com a dor que ele está passando. E não tentar explicar por A mais B, por Kardec, por Emmanuel, por André Luiz, que isso é consequência de alguma coisa que ele fez em algum momento, presente ou passado. Aí tumultua tudo. Então, o melhor que a gente pode fazer é, muitas vezes, silenciar, é estar junto, é dar a mão, prestar solidariedade, não é? E num momento de melhora dessa enfermidade, talvez tentar mostrar para ele algumas razões que a gente tem muito claramente na literatura espírita, não é? Mas tudo tem o seu momento, né, Raposo? Eu desviei um pouquinho do assunto que você estava indo, mas eu acho que isso é bem importante que as pessoas tenham em mente, né? É. Não, você não desviou não, Carlos, né. E você vê a dificuldade disso, mas como nós e a diferença desse do médico espírita, das ferramentas que ele tem para poder atuar, né. Então, da fala que você falou tem muitas coisas fabulosas, né. E veja só, né, o e esse é o ponto, ele não pode estar lá para doutrinar, não é esse o ponto. Até porque o que a gente está falando aqui é da saúde, né, falamos desses profissionais que atuam na área, né, mas de certa forma, todos nós que somos espíritas podemos colaborar para para os nossos amigos, até para nós próprios, com essa saúde, né, espiritual, né. Veja só que coisa interessante, né. E acho que você, Carlos, e muitos dos nossos amigos aqui da audiência, né, que nos acompanham, né, já se depararam com uma situação dessa que eu irei pintar agora, porque eu já me deparei com isso, né. Você conversando com algum companheiro, né, e conforme você fala, você aborda um assunto, mesmo de alguma dificuldade, você tenta falar de algumas saídas, algo, né. E aí isso aconteceu desde que eu conheço desde a minha mocidade, quando a gente está conversando, a pessoa vira e fala assim: "Você é espírita? Veja só, você não falou que era espírita. Você não falou nada, você simplesmente falou alguma coisa, tipo: 'Olha, puxa, a situação é difícil, mas quem sabe se a gente olhar por esse prisma'. Você não doutrinou, você não ficou falando: 'Olha, tal, Kardec, tal, tal', mas você falou aquela coisa da morais, aquela coisa que é para você, de repente, levantar um ânimo. E aposto que você já passou por isso, né, que ela fala: "Ô Carlos, você é espírita?". Isso aconteceu várias vezes, ainda acontece, fala assim: "Raposo", amigos, às vezes, ou pessoas que eu conheço há pouco tempo, falam: "Você é espírita?". Daí eu falo assim: "Ah, eu sou espírita". "Ah, percebi". É até engraçado isso, né, porque, a gente até fica assim: "Poxa, que interessante", né, mas não é nada mais do que, eh, esse espírita, né, também do nosso trabalho em tentar também sermos melhores e podermos ajudar o próximo. Sem cair naquela coisa, como você falou muito bem, de eu preciso doutrinar ou falar, ou até isso você está certíssimo. Chegar uma pessoa e falar assim: olha, a sua atual situação agora, ela é simplesmente um reflexo dos seus atos. Isso não tem um benefício no momento. Do mesmo jeito como um médico, em muitas vezes, ele precisa receitar um remédio que entorpeça alguma função corporal daquela pessoa. Que faça algum bloqueio de alguma coisa nervosa naquela pessoa. É a mesma coisa, né. Então, esses são os pontos, né. Então, você não desviou de forma alguma do assunto, né. E aí, conforme você foi falando, eu lembrei muito bem eh, de uma de uma outra, não ia usar isso daqui, mas eu lembro de uma outra passagem que está na Revista Espírita, né, onde Kardec, ele relata a história, isso está na Revista Espírita e no Céu e o Inferno. Porque o que acontece, né, Kardec usava a Revista Espírita, né, para lidar com alguns artigos, elaborar algumas teorias, e aí isso, muitas coisas da Revista Espírita acabaram indo compor, né, as obras depois, como o Céu e o Inferno, a Gênesis, né. Então essa história, ela está tanto na Revista Espírita quanto no Céu e Inferno. O nome é Marcel, né, paciente número 4. Esse é o nome. Marcel, paciente número 4. E ele vai falar que é de uma criança que estava em torno dos seus 8, 10 anos,
e que nasceu com muitas enfermidades no corpo, né. Ele tinha os membros atrofiados, uma saúde muito debilitada, Carlos, né. Magérrimo, então que ele falava que assustava, porque você via aquela pele que simplesmente cobria os ossos, né. E e aí ele relata que um médico, né, que cuidava desse Marcel, porque ele já estava internado, essa criança internada, e esse médico ele costumava, e não era espírita, mas ele costumava, algumas horas que ele tinha folga, ia ler para ele, para o Marcel. Lia alguma coisa para o Marcel, né, receitava os remédios, né, e aí, eh, ele conta que em dado momento esse Marcel chega também para o médico e fala assim: "Doutor, o senhor pode me dar algumas pílulas a mais daquilo que o senhor receita?" Aí o médico fala: "Mas por que, Marcel? O que eu te prescrevo é o necessário, tal, né, prescrever mais, de repente, né." Ele falou: "Não, doutor, é que, eh, às vezes é muito difícil para que eu me controle a dor, e eu não quero importunar os outros pacientes que estão aqui. Então se o senhor puder, de repente, hoje me dar uma dosagem maior, porque eu vou conseguir controlar um pouco mais a dor e não importunar os pacientes que estão ao lado, né." Kardec fala Kardec coloca isso e Kardec faz uma observação, ele fala assim: "Nesse ponto você já vê, você denota um avanço que esse espírito tem, você vê dele, ele tem aquela uma dor que é voraz, mas a preocupação de não importunar os outros pacientes do lado, e uma criança, né." Mas olha que interessante, mas agora vai o ensinamento que é muito interessante, né. O Marcel ele desencarna, né, e aí a sociedade espírita o evoca, né, para poder escutar dele, né. E eu recomendo para os nossos amigos da audiência, muitos já devem ter lido isso, é claro, né, porque o espírita, ele é bem estudioso e está no céu e inferno, né, mas às vezes reler, né. E aí o Marcel ele fala assim que ele, né, ele quando estava na erraticidade, sabedor daquilo que ele precisava, e é o que você falou, Carlos, sabedor daquilo que ele precisava melhorar, que ele precisava como espírito depurar, sabe, trabalhar a sua moral, ele escolheu um corpo que pudesse ser ferramenta para que ele passasse por esses tipos de provações resignado e poder, no mundo dos espíritos, estar melhor. Essa, então, você vê, olha que diferença. O Marcel não era espírita, era uma criança e não era espírita, mas estava passando por aquilo. Mas olha só, mas ele desencarnado, ele vem contar isso. E aí ele fala assim, é uma coisa muito bela, Carlos, porque ele fala assim: "Eu consegui." Nossa, até me arrepio, eu fico até emocionado. É muito bonito, né, porque ele fala: "Pedi isso, eu sabia das minhas limitações morais, né, do meu orgulho, e no mundo dos espíritos para você tratar isso é complicado, você precisa da matéria, porque a matéria te inflige essas coisas, então ele pede um corpo assim, aí ele agradece o espírito protetor dele, porque ficou dando força para ele, e ele fala: "Eu consegui, estou melhor hoje, graças a Deus." Então você vê, Carlos, essa visão. É claro, e aí agora que está o ponto, Carlos, e é isso que é bom a gente ter bem claro a nós que temos a doutrina espírita, né, então, a diferença desse médico espírita, de nós espíritas, é sermos sabedores disso. Mas e de novo, nós não precisamos doutrinar. Então o médico, o né, no exercício da sua função, né, ele está tratando aquele doente, ele não precisa doutrinar a pessoa, mas ele sabe que, não está encerrado naquele corpo. Ele vai tratar, vai ajudar aquele corpo, mas existe algo além. E é exatamente aí que está, Carlos. E é por isso que eu falei, e eu pintei aquele quadro de que eu sei que você já passou por isso, Carlos, de conversando com pessoas que não sabem que você é espírita, e você fala, a pessoa fala: "Poxa, ô Carlos, você é espírita, né? Ô Raposo, você é espírita?" É só. O médico, ele não precisa falar que é espírita, mas ele, como um médico espírita, ele pode tratar, ele tem a ferramenta para tratar do corpo. Às vezes é necessário prescrever algo, porque de repente você tem ações do corpo que são tão vorazes, você precisa de repente algo para que freie aquilo, para que então o exercício, a alma no exercício da sua razão possa atuar melhor, para que depois ele. E aí que está a diferença, Carlos. Ah, não quero me estender, eu já vou te dar a palavra. E aí que está a diferença do médico espírita, porque ele sabe que você não vai que o remédio naquele corpo é um instrumento para que auxilie
a alma a trabalhar, não um remédio para que faça com que o corpo fique encerrado naquilo e se viva somente com aquilo. É difícil. Nossa, eu olho e penso assim, amigos nossos, né, Carlos, que decidem por ser médicos, psicólogos, psiquiatras, tal. É uma empreitada dificílima, né? Mas é muito louvável. E que Kardec fala isso. É muito louvável. Kardec, ele diz que a gente precisa fazer a reforma íntima. A gente precisa se melhorar. A gente precisa evoluir moralmente, não é? Se tornar pessoas melhores. Isso é importante. Só que ele explicou isso e por aí ficou, né? O André Luiz já traz uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, da ciência, né? Da explicação dos porquês, né? Então, quando a gente fica com sentimentos negativos, ciúme, inveja, rancor, depressão, tristeza, todos esses sentimentos, eles remetem a gente a um nível de desenvolvimento muito primitivo. Então, por exemplo, quando a gente desencarna, né, é desejo de todos nós ir para o céu. Né? E aqui eu estou usando uma figura, né, muito despretensiosamente. Né? O que significa ir para o céu? Significa ascender, significa subir, significa sair de onde a gente está, para ir para um lugar melhor. Né? E isso a gente chama de ascender, né? De ir para o céu. Né? Acontece que quando a gente desencarna, não tem ninguém na porta do céu com um caderninho anotando assim, bom, então você vai para lá, você vai para cá, você foi bom. Não é bem assim que funcionam as coisas, né? Cada um de nós, cada sentimento, ele tem uma função, vamos dizer assim, gravitacional. O nosso perispírito, ele tem um peso perispiritual. E esse peso perispiritual permite que a gente vá para lá, para cá, enfim, sobe um pouco mais, desce um pouco mais. Eu posso fazer uma analogia muito simples assim. Sabe aquelas bexigas de aniversário, né? Que se você soltar, ela sobe? Se você amarra nessa bexiga uma caixinha de fósforo, né, e coloca algumas moedas dentro, dependendo da quantidade de moedas que você coloca, você aprisiona essa bexiga, ela não consegue subir. Por quê? Porque o peso da caixinha de fósforo com as moedas segura ela, cancela aquela capacidade que ela tem de subir. O que nessa nossa figura, não é? A evolução moral. O que é se melhorar? Se melhorar é se livrar de peso. Então, por exemplo, você tira uma moedinha, então já é um pouco mais viável que a caixinha suba. Mas ela não vai para o infinito, ela vai subir um pouco, porque chega um momento de equilíbrio, né? Então, você tem duas formas de ascender, nesse exemplo bobo da caixinha de fósforo com o balão. Uma é tirar o peso da caixinha de fósforo, e outra é aumentar o tamanho do balão. Então, quanto mais cheio de gás leve esse balão tiver, maior a capacidade ele tem de levar a caixinha de fósforo para cima, né? Quanto mais leve a caixinha de fósforo tiver, mais favorece a ação do balão que vai subir, né? Então, tirar as moedinhas da caixinha de fósforo é nos livrar das nossas más inclinações, né? Porque quando a gente tem pensamentos primitivos, pensamentos negativos, isso nos remete a uma forma mais primitiva do ser. A gente levou milhões de anos evoluindo para chegar até aqui, não é? Então, o nosso ideal quando a gente desencarna, poder ir habitar junto de espíritos mais evoluídos e não de espíritos menos evoluídos. Só que para a gente poder conviver, para a gente poder habitar nas regiões onde os espíritos mais evoluídos estão, a gente precisa de evolução.
A gente não pode achar que no nosso lar, na região onde tem aqueles 72 espíritos de luz, não é? Que a gente vai, sendo malvado, conseguir conviver com eles. Não vai dar. Não casa. E não é ninguém que vai dizer, não, aqui você não entra. Não é uma porta que está fechada. É o seu peso perispiritual que não vai deixar você ascender mais do que uma determinada região. Vai ficar ali. E na medida em que você vai se melhorando, você vai, por assim dizer, tirando essas cascas, tirando esse peso, eliminando peso perispiritual, e isso vai favorecer a sua ascensão. Só que isso é muito bonito de falar, mas isso não, entendi. Então agora eu vou ser bonzinho, eu vou fazer boa ação, eu vou ser caridoso, eu vou fazer tudo que tem que fazer para poder ascender. Isso é muito bom, que você faça tudo o que tiver ao seu alcance para poder ascender. Mas qual é a razão, né? Qual é o mote? O que te move a fazer tudo de melhor? É conseguir ir para o céu? Ou é você, como pessoa, estar melhor? Olha a diferença, não é? Qual é a razão? Qual é o que te motiva a fazer o que você faz? E eu não estou aqui desestimulando ninguém a buscar ser melhor. É muito bom buscar ser melhor. Mesmo que o motivo não seja o mais nobre possível, ainda assim é bom, né? E na medida em que o tempo passe, na medida em que a maturidade vai chegando, você vai percebendo que ser bom não é só para ganhar o céu. É ser bom porque é importante ser bom, não é? É como Jesus dizia, olha, a sua fé te curou. Olha, você está curado, agora vá e não peques mais. Porque se você pecar, você vai voltar para a mesma situação que você está. Né? Se você não fizer a limpeza da sua alma, você vai voltar a adoecer. Né? Então, isso nos remete, Raposo, a gente pode dizer que a doença ela não está no corpo. Ela está sim no corpo, mas ela se origina no perispírito. Na medida em que o nosso corpo físico é uma cópia do nosso perispírito. Né? Então, a cura não está só na medicina, na vida terrena, no corpo adoecido. A cura, a doença, ela também está no perispírito. E na medida em que você vai drenando essa energia ruim que você acumulou no seu perispírito, você vai deixando o seu perispírito mais leve. E esse é um dos objetivos importantes da doença. Por menos que a gente goste de ouvir isso, principalmente quando a gente está passando por um momento de doença. Ainda bem, Raposo, que a gente está aqui conversando com pessoas sãs, não é? Que é um bom momento da gente explicar essas coisas, não é? Porque se você estiver doente, a retórica tem que ser outra, né? Não dá para falar essas coisas para um irmão adoecido, né, Raposo? Você sabe que, bom, você falou muitas coisas, muitas pérolas aí, né? São realmente grandes diamantes de algumas coisas que você falou, né? E Carlos, é muito interessante, você vê, Kardec abordou tudo isso. Kardec colocou isso na literatura, né? Olha que coisa interessante. Tem um texto de Kardec, e eu aconselho também a nossa audiência, se puder olhá-lo, né? O Poder da Vontade sobre as Paixões. Isso está na Revista Espírita de 1863. Julho 1800, Poder da Vontade sobre as Paixões. O que Kardec vai colocar ali, né? E ele vai explicar exatamente sobre quais são essas coisas que se mostram como doenças nossas aqui no nosso corpo, qual é a origem disso e como podemos atacar isso. Olha que coisa fascinante, né? Você falou de várias coisas, falou depressão, a raiva, que seria a cólera também, né? Essa indignação, né? E Kardec vai, olha que fascinante, por isso que eu peguei esse exemplo que está na Revista Espírita, e eu repito de novo, o poder da vontade sobre as paixões. E o que são paixões aqui? E aí e Kardec coloca isso, ele vai explicar isso. As paixões, né? O que são essas nossas paixões? É exatamente isso. É a minha
meu egoísmo, a cólera, né, cupidez, essas minhas más paixões. Porque Kardec vai falar exatamente das boas paixões. A caridade, o amor. Mas tem essas más paixões, essas paixões. Então, o poder da vontade. O que é? O poder do espírito sobre as paixões. O poder da minha vontade. Vontade é o desejo que se realiza, o poder de eu fazer algo sobre as minhas paixões. E aí agora vamos ao ponto. E nada melhor do que a gente colocar exemplos. E Kardec dá um exemplo. Ele fala de um rapaz, eu não lembro qual a idade desse rapaz, mas é um rapaz que mora com a mãe, e ele fala que esse rapaz, ele era muito conhecido por ficar com raiva muito fácil. Qualquer coisa era um gatilho para ele ficar com raiva, Carlos. Ele chegava em casa, e aí, se a mãe dele, por exemplo, coisas banais, não tinha feito a comida como tinha que ser, ou para tal, ele já brigava, já levantava a voz, ele saía daquele prumo, ficava até robusto, sabe? Robusto não, a robustez, sabe? Ficava vermelho, encolerizado. E a gente vê, às vezes a gente fala assim no ditado popular, puxa, ficou vermelho de raiva. Porque às vezes a gente vê, né? O corpo mostra aquilo. Só que Kardec vai falar, o corpo apresenta aquilo. Aí olha a distinção, Carlos. Por isso que nós não podemos, como a razão dessas doenças da alma, colocar o radical no corpo. O corpo é o reflexo disso. Se eu quero atuar, se eu quero ter sucesso, eu como espírita, eu sou sabedor de que é na alma. E Kardec explica isso muito bem, Carlos. Olha o que ele fala. Ele fala assim, esse rapaz, ele já era um espírito irascível, um espírito que tinha essa ira. Ele tinha ira. Não era o corpo que era bilioso, ele vai falar isso. E aí ele vai falar assim, olha que coisa bela o exemplo que ele dá. Não é porque esse rapaz tem um corpo bilioso que age na matéria assim, que aí ele é um espírito colérico. Não é. É o contrário. É porque ele é um espírito colérico que ele tem um corpo bilioso. Não é porque você, olha que coisa bela, você é uma pessoa que assiste um filme, ele não fala filme, mas é uma pessoa que chora facilmente. Então nós temos, às vezes você assiste um filme e tem aquela pessoa que facilmente chora. Ai, rapidamente ele verte em lágrimas. E tem aquela pessoa, não, normal, é um filme, é um drama normal, não sensibilizo tanto. Kardec vai falar o seguinte, é o espírito que é mais suscetível àquela sensação que aí imprime no corpo para que ele verta em lágrimas. Não é um corpo que é cheio de lágrimas que faz com que você seja um espírito sensível. Olha que coisa bela. Kardec vai explicar. Ele vai explicar isso. Então, você vê só, ele vai colocar exatamente isso. Você tem um corpo que é pedido como ferramenta para você burilar as suas coisas, para você burilar. E aí ele vai falar: é a minha alma. Eu tenho um perispírito, Kardec é muito claro, ele vai falar, eu tenho um perispírito que se forma com aquilo que é necessário para me apresentar naquele planeta, naquela situação, e eu tenho um corpo. Esses são os meus veículos, mas é a alma. É na alma que eu vou tratar. Não há problema. Eu preciso tratar, não estamos falando, né, Carlos, aqui em detrimento de um tratamento físico, não é isso. Devemos tratar fisicamente. É função nossa. É uma lei nossa, eu tenho que preservar o meu corpo. Mas eu sei que e Kardec vai falar, olha que coisa interessante, Kardec também é muito sábio, ele vai falar, muitas dessas coisas que nos acometem são o que provém da minha alma, do que é da moral. Existem sim, olha que coisa linda Kardec vai falar. Aí aqui agora ele não fala nesse texto da revista, ele vai falar na 257 do Livro dos Espíritos, no ensaio teórico. Ele vai falar, muitas das coisas também são agentes externos. Eu posso ter acidentes, eu posso ter coisas externas que me acometem o corpo, e aí sim, essa percepção vem para o meu corpo, porque eu sinto, o perispírito é o veículo para chegar na alma. Só que aí está a grande diferença, Carlos. Aí agora eu volto. Olha só que interessante. Então nós sabemos que nós temos aquelas coisas que advêm desses males que nos acometem, que advêm da alma, e que aí refletem no meu corpo, e aqueles que são exteriores, que vêm no corpo e vão para a alma. É uma via de mão dupla. E agora lembra do Marcel que eu falei? Olha só, uma criança que
tinha todos esses problemas, né? Aí, além disso, ele teve outras doenças externas que o acometiam, então ele tinha aquela coisa que ele falou assim: ah, eu quero vir num corpo debilitado, porque isso vai me ajudar. E fora isso, ele teve as coisas externas, que de repente não estava exatamente programado. E essa é a grande diferença. A gente, como espírita, a gente sabe como funciona isso. Tem aquilo que é o programa e falar: eu quero um corpo assim, né? Então, quero encarnar, esse corpo vai me ajudar, porque ele vai fazer com que eu tenha alguns obstáculos que eu possa melhorar. Mas existem aquelas coisas que de repente vão acontecendo na vida que não estavam fatais, mas que acontecem. Outros tipos de doença, outras coisas me acometem. Mas olha só, o Marcel, mesmo não sendo espírita, ele ainda com a resignação falando: puxa vida, eu tenho que passar por isso. É claro, Carlos, né? É aquele passar com galhardia sobre aquilo, né? Passar por isso, ó, uma outra definição de paixão, passar por aquilo, né? É claro que, de novo, nós como espíritas somos sabedores disso. Mesmo assim também, né, Carlos, às vezes quando é o nosso pé que bate na quininha, a gente amaldiçoa Deus e o mundo, porque a dor é terrível, né? Não é? A dor é terrível, né? Mas eu já tive a grata felicidade de ter confrades meus, onde, experiência pessoal minha, onde tinha que fazer alguma operação, tinha que passar por algo, e aí, com a ajuda, eu falei assim: olha, pensa bem, Raposo, existe algo além, mas só você pode saber isso. E eu, nas minhas momentos de retiro, falo: puxa, às vezes eu não sei qual é o motivo, não tem como saber o motivo. Saberei quando eu estiver desencarnado, mas um motivo há. Então, o que eu posso fazer agora é passar com galhardia sobre isso. Para que quando eu desencarnar, porque isso vai ser inevitável, eu estarei desencarnado, eu possa chegar como o Marcelo do outro lado, na cidade, falar: Deus, obrigado, eu consegui. A boa notícia, não é, Raposo, é que se por acaso a gente não conseguir nessa encarnação, a gente vai ter outra. E vai ter outra. E vai ter outra. Agora, claro, a gente não pode deixar para depois o que a gente pode fazer hoje, né? Ou pode, cada um, né, Raposo? Quem sou eu para poder apontar o dedo para alguém? Faça isso, não faça aquilo. Eu não consigo resolver a minha própria vida, Raposo. Como é que eu vou ficar dando receita, aula de bem viver para quem quer que seja? Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar um pouco atenção, né? Tomar cuidado com quando a gente sobe num palco para poder fazer uma palestra, a gente tem que tomar muito cuidado para não virar o dono da verdade, não é? Faça assim, olha, eu vou te dar a receita. Se você fizer isso, vai acontecer. A gente pode sim ajudar, sugerir, não é? Mas a gente precisa prestar atenção à nossa condição. Como é que qual é a credencial que eu tenho para poder julgar quem quer que seja, não é? Então, a credencial que eu tenho é o estudo que eu venho adquirindo, não é? Mas esse estudo que eu venho adquirindo, a minha maior responsabilidade é com a minha própria evolução, né? Na medida em que eu posso ajudar o meu próximo, é claro que sim, a gente não evolui individualmente, a gente evolui em sociedade, né, em coletividade. Significa que a gente não vai sozinho, a gente não vai ascender para os céus e o restante da Terra ficar aqui. O planeta não vai passar de provas e expiações para regeneração, porque alguém... somos nós quem temos que fazer esse planeta evoluir, não é? Então, é nosso trabalho, é para isso que a gente está aqui. E com isso, a gente tem que se ajudar mutuamente, porque isso vai fazer com que essa evolução caminhe mais rápido, né? Mas, assim, há que se respeitar, cada um é cada um, né? O tempo de cada um, a gente precisa... ok, quer, não quer, né? Mas em algum momento você vai acordar, e aí você vai perceber que é importante, e aí a gente vai indo e construindo, né? Eu queria, Raposo, sugerir muito fortemente a leitura, né, desse capítulo 4 do livro Saúde e Espiritismo. É um capítulo muito rico, muito denso, né? A Márcia, ela dá uma apertada bastante grande na questão da física quântica, explicações que nem sempre são simples da gente entender, né? E eu queria também recomendar um outro, além dos textos, né, que você está recomendando desde o começo, né,
Tem 2 capítulos desse livro, Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, né, que vão auxiliar muito a gente no entendimento dessas questões de doença versus doença física versus evolução moral. Né? O capítulo 20, que ele fala muito a respeito dos centros de força, não é? E explica muito a interação entre o perispírito e o corpo físico, né? São explicações bastante interessantes, muito boas de se entender, e é uma linguagem relativamente simples, dá para entender. E o capítulo que vem logo em seguida, o capítulo 21. Na minha opinião, o 21 assim, é o melhor capítulo desse livro. Né? Você não. Acho que você deveria buscar esse texto e dar uma lida, porque é bem importante. Vai te dar um embasamento muito grande a respeito dessas coisas que a gente está falando aqui, da razão das doenças, enfim, da condição que a gente tem de ascender, de evoluir. Não é? Então, são coisas interessantes. Além, é claro, da literatura básica, né, do Kardec, né? Quer entender alguma coisa? É Livro dos Espíritos, é Céu e Inferno, a Revista Espírita, né? Isso Eu não mesmo. posso dizer assim, está tudo lá. Mas está tudo lá, né, Raposo? Ah, A base do conhecimento está lá. é, Né? Que os exato. outros autores vêm fazer é tentar explicar um pouquinho melhor cada um dos aspectos que o Kardec já tinha colocado no Livro dos Espíritos, né? Que é muito É, interessante, é muito louvável, é muito bom. E é por isso, né, que existe professores diferentes para matérias diferentes, porque às vezes você está sentado lá assistindo uma aula e aquele professor não consegue se comunicar com você. E aí vem outro falar a mesma coisa, fala, nossa, que claro, por que ele não falou assim? Ele falou, que você não estava aberto para entender naquele exato. momento de desenvolvimento seu, não é? Então, tem muitas coisas que a gente precisa refletir, né, Raposo? Você tem toda a razão, Carlos. E, é, bom, eu sou um entusiasta do Espiritismo, assim como você e como os nossos amigos na audiência, né? Então, é, Kardec e os espíritos fizeram uma obra que ela realmente nos traz um norte, um alento muito grande quando a gente vai em explicações, né? Sei que agora a gente já está movendo para o encerramento, né? Porque o tempo, somos reféns do tempo, né? Quanto encarnados aqui, temos que respeitar isso, né, Carlos? Né? Claro. Né? Exato, né? E de novo eu agradeço. Acho que posso fazer os agradecimentos finais, então, Carlos, até para. Ah, eu agradeço. Então, espero poder ter contribuído de alguma forma nesse estudo aqui nessa empreitada tão digna que a AME vem fazendo, né, junto com Obreiros do Bem, de trazer esses estudos, né? Então, para nossa audiência, nossos amigos aqui de casa, tanto da AME quanto do Obreiros e de outras casas espíritas que eu sei que nos acompanham, são tantas casas espíritas, tantos amigos, né, que possam, então, se quiserem só relembrar, então, muito desse estudo, além do que o Carlos falou, nós temos exatamente a questão 257 do Livro dos Espíritos, a questão 257, esse texto que é A Carne é Fraca, vai falar exatamente do como funciona doença em corpo, no nosso corpo. Kardec vai explicar exatamente doença no corpo, nosso perispírito, a ação do perispírito como um canal disso, e a alma. O poder da vontade sobre as paixões, que era o texto que não tinha colocado aqui, mas conforme você falou, ele é pertinente e mostra exatamente como funciona essa coisa da moral e o corpo, de novo, a função do corpo nisso, né? São textos fascinantes. E Marcel, que é uma história linda, que eu particularmente, está no Céu e Inferno e na Revista Espírita, no Céu e Inferno, então você encontra lá Marcel, o paciente número 4. E toda vez que eu leio, eu caio em lágrimas da beleza que tem, né? Então Kardec, muito sábio, vai colocar exemplos para a gente. E aí, de resto, a gente aplica na vida. A gente vai aplicando e tentando melhorar, né? E aquilo que você falou, né, Carlos? Você foi muito sábio nisso. Nós não temos como legislar sobre o mundo interior do outro. Não há como, né? Nós não estamos aqui para colocar e falar assim, olha, é assim que você deve fazer. Ó, faça isso, você está errado, apontar dedos. Não é isso, né? Até porque, de novo, não temos como legislar no mundo interior, no foro íntimo do outro. Isso é uma jornada de cada um, né? O que temos que fazer é a nossa jornada. Mas aí, caminhando junto, a gente pode agir como exemplo, a gente pode debater ideias. E sim,
nós temos uma responsabilidade de sermos firmes naquilo que a gente estuda, mas sabendo que ainda somos estudantes, abertos ainda à dúvida, há sempre a dúvida e a procura por conhecimento, sabendo que as questões para nós ainda não estão encerradas. É aquilo, Carlos, que a gente faz. A gente lê a questão número 1 do Livro dos Espíritos, e a cada dia que eu leio, eu tenho mais dúvidas. Eu tenho as minhas certezas, mas cada vez eu falo, puxa vida, então, que é Deus? Aí eu releio de novo e falo, tá bom, é isso, né? E aí eu vou vivendo, aí eu leio de novo e falo, puxa, eu preciso melhorar ainda. Então, não dá, é o que você foi muito sábio. Um pecado que às vezes nós podemos cometer e que a gente tem que tomar muito cuidado é exatamente isso. Seja como você falou, quando a gente tem a palavra, ou seja até na nossa reunião familiar, ou com aquele amigo na privacidade. A gente saber ser doce, mas saber colocar a opinião daquele que a gente entende, mas também ter o ouvido para escutar e saber falar, puxa, eu preciso melhorar nisso. Nisso tem razão. Deixa eu revisitar aqui, né? É isso. Então, mais uma vez, Carlos, muito obrigado. Obrigado à audiência. Então, fico aqui e esperando a próxima. Pessoal de casa, fiquem com Deus. Muito obrigado. Querido Raposo, queridas telespectadoras, queridos telespectadores, eu também imagino que gostaria muito que eu tivesse contribuído com essa explicação, mas eu sei que os meus entendimentos são muito falhos, né? Então, por isso que eu sempre busco dar uma referência de uma leitura, né? Porque a gente tem tantos mestres que sabem muito mais do que a gente, então beber direto da fonte é bastante importante. Então, gente, é isso. A gente procurou fazer o nosso melhor, não é? E, consequentemente, logo na sequência, a gente vai melhorando, melhorando e melhorando. Eu desejo a cada uma das senhoras e dos senhores que tenham uma semana abençoada, que fiquem em paz, que possam, mesmo que não tenham entendimento, como eu também não tenho, mas eu não entendo por que eu tenho que ser bom, mas eu vou ser bom assim mesmo, vou acreditar, né? Na dúvida, vamos tentar, vamos fazer ser bom, quem sabe dá certo, né? Acho que é um bom caminho. Bom, deixo aqui o meu abraço a todos vocês e que a gente possa se reencontrar nos próximos capítulos, nos próximos cursos, e estamos aqui, para isso que a gente está na lida, não é isso? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.